Primeiramente, bom dia, boa tarde ou boa noite, tudo bem com você? Eu sou o professor Alexandre Alves e esse é o seu canal sobre geografia. Galera, e no vídeo de hoje vou criar um novo quadro. O quadro se chama Respondendo Dúvidas dos Alunos. Graças a Pamela. A Pamela mandou uma mensagem que diz o seguinte: Bem, prof, assim que o senhor começar a postar mais vídeos, faz um com o tema Respondendo Dúvida dos Alunos. Pede para a gente comentar nossas dúvidas e faz respondendo só as dúvidas. Então tá aí, é que eu falo sempre para vocês. Manda comentário, vá lá, manda mensagem no chat, manda um direct para mim no Instagram, que quem sabe a sua ideia não vira um próximo vídeo. E no caso da Pamela, virou um novo quadro aqui no canal. Curta, se inscreva e assine o sininho. Agora, pega caderno, pega caneta e vem comigo. E a primeira mensagem é de Bonat Júnior. E olha o que ele escreveu. Fala um pouco sobre essa guerra na Ucrânia. Você sabe história também. Bem, para eu começar a te responder, eu preciso voltar um pouquinho no passado para a gente entender o que está acontecendo hoje. Durante a Guerra Fria surgiram duas forças, o Pacto de Varsóvia e a OTAN. A OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, surgiu como um acordo militar, criado inclusive pelos Estados Unidos, e boa parte dos países europeus do Ocidente aderiram a esse acordo. E um pouco depois, já em 1950, surgiu o Pacto de Varsóvia, um acordo militar criado pela União Soviética que teve a adesão dos países socialistas daquela região. Agora, por que surgiram essas duas forças? Surgiram para poder proteger tanto um espaço como o outro. Nós precisamos lembrar que a Alemanha foi dividida para a parte ocidental, para a outra parte oriental. A parte ocidental, que ficou com os Estados Unidos e o seu conjunto de países, aqueles que aderiram à OTAN, eles se preocupavam com o possível avanço do socialismo na sua direção, na direção ocidental. E a mesma coisa acontecia com a União Soviética, que também se preocupava com o avanço ocidental em direção ao Oriente. Só que a OTAN existe até hoje, mas o Pacto de Varsóvia foi extinto junto com a União Soviética na década de 90. Dito isso, entre as principais razões para a invasão russa na Ucrânia é a expansão da OTAN justamente no leste europeu, com a possível entrada da Ucrânia nesse acordo militar. Associado a isso, também temos o desejo de Putin em restaurar a União Soviética. Além disso, a Rússia usa outros argumentos para tentar justificar a sua invasão à Ucrânia, como, por exemplo, desmilitarizar e desnazificar uma possível célula nazista sem prova nenhuma na Ucrânia. Professor, mas outros países também já usaram justificativas e argumentos que nunca se provaram para invadir outros países. Sim, eu concordo com você, mas não é porque no passado outros países usaram argumentos que nem conseguiam provar para às vezes invadir territórios que nós vamos agora passar o pano no que está acontecendo. Um erro não pode justificar um outro erro. Uma outra pergunta que foi enviada para o Instagram é a seguinte, vamos lá, foi da CRF Dude. Quais as medidas que a ONU pode tomar em relação à guerra da Rússia e Ucrânia? Bem, nesse caso não são muitos, fica mais na dependência isolada do que cada país vai montar como estratégia para criar sanções contra a Rússia. Mas por que isso acontece? Eu preciso lembrar você que a Rússia faz parte daquele Conselho de Segurança e justamente daquele seleto grupo de 5 países que possuem o direito do veto. Quais países são esses? Estados Unidos, França, China, Rússia e o Reino Unido. Então, no que depender de sanções, no que depender dos votos,
a Rússia sempre vai usar o veto a seu favor. E precisamos lembrar que a Rússia tem um grande aliado, que é a China. Eu acabei de dizer para você, a China também tem o poder do veto. Mas existe um dispositivo chamado a União pela Paz. E quando se usa esse recurso, se ignora o poder do veto. Então, mesmo que um país tenha o poder do veto, existe essa carta na manga como uma carta de segurança para que, havendo a necessidade, ela possa ser empregada. Agora vamos a alguns exemplos de sanções que a Rússia vem sofrendo. Bloqueio de transações financeiras do seu banco central, fechamento do espaço aéreo continental para aviões que vêm da Rússia. A MSC e a Maersk, que são duas das maiores empresas de transportes marítimos do mundo, suspenderam todas as entregas que estavam previstas para chegar na Rússia. Aí precisamos levar em consideração o quê? O que envolve nessas entregas: alimentos, remédios, suprimentos humanitários, turismo, entre outras coisas. Bloqueio de commodities, Twitter, YouTube, Netflix, Disney, todos esses também colocaram restrições ao acesso na Rússia. E não para por aí. No esporte, por exemplo, você tem a FIFA, você tem a UEFA, que excluíram a participação dos times russos de competições internacionais, inclusive Copa do Mundo. Pois é, na Copa do Mundo desse ano de 2022, a Rússia está proibida de participar. Além do que, a gente precisa também falar sobre o derretimento da economia russa. O rublo, que é a moeda da Rússia, hoje está num patamar baixíssimo. Atingiu o valor de 110 rublos para poder comprar $1. E posso te dar uma dica? Assiste esse vídeo até o final, porque essas dúvidas que eu vou tirar hoje também podem ser as suas. Olha o que ele diz. As sanções que a Rússia está sofrendo por causa da guerra e as consequências dela para o futuro do país pode ser um exemplo de interdependência comercial ou interdependência só pelo meio tecnológico. Ótimo vídeo, professor. Valeu, Lucas. Tamo junto. Obrigado aí pelo carinho de sempre. Galera, a gente acabou de ver uma lista de sanções contra a Rússia. E não param por aí. Outras e outras e outras sanções estão surgindo a cada dia que passa. Precisamos entender que todas as sanções impostas à Rússia hoje impactam diretamente na sua economia, visando a redução do espaço que a Rússia ocupa no mundo. E quando eu falo espaço, não é um espaço geográfico, é o espaço que ela tinha com relação a outros países. Então, qual é a consequência? A consequência é o isolamento, é retirada desse espaço, é cada vez mais ela ficar ali isolada e restrita a negociações e relações com pouquíssimos países, atingindo assim em cheio todo tipo de relação interdependente que a Rússia possa ter com qualquer outro país no mundo. Seja a Rússia causando a dependência ou a Rússia sofrendo dependência de algum outro país. Aí no comentário você está falando sobre interdependência comercial e tecnológica. Bem, a primeira coisa que acontece, se destrói essa ponte. E que ponte é essa? Essa é a ponte que vai fazer as conexões no mundo inteiro, com vários países. Destruindo essa ponte, você dificulta a exportação, ou seja, o envio daquilo que você produziu para o mundo, e também as importações, aquilo que você precisa comprar do mundo. Porque nenhum país no mundo tem tudo o que precisa. Você compra e você vende. É óbvio que alguns países vão ter mais do que outros, mas nenhum país tem tudo. Então, sempre existe a necessidade dessa relação. Quanto mais pontes você quebra, mais isolado você fica, mais dependente você se torna.
Então, se você é dependente comercial, ou seja, eu produzi, preciso vender, a ponte para vender está quebrada. Aí o que eu vou precisar fazer? Vender para o consumo interno. Não consigo vender para o consumo interno, porque aquilo que eu produzi é para um número de pessoas muito maior do que a minha própria população. E tem um outro grande problema. Eu acabei de falar para você que a moeda na Rússia ela está derretendo a cada hora que passa. Então, quando você derrete moeda, isso significa que você também está derretendo o poder de compra. Aí, tudo entra em colapso, porque muitas das vezes se importa comida, como eu falei para você, remédios, produtos de questões humanitárias. A gente fala do remédio, mas, por exemplo, tem do Band-Aid a um remédio super complexo para a saúde de alguém. São de equipamentos médicos a, por exemplo, peças para construir aviões. É uma gama de coisas que deixam de ser agora comercializadas e, no final das contas, a população vai sofrer um impacto direto devido a tudo que está acontecendo. E a tecnologia ela não vai escapar disso, porque como a Rússia não é um país que desenvolve grande tecnologia, ela é super dependente das tecnologias que são produzidas por países desenvolvidos. Essas sanções elas funcionam como barreiras que diretamente impactam para reduzir o fluxo comercial e tecnológico, tirando da Rússia o seu espaço no meio internacional. Uma outra dúvida que surgiu veio do André Nascimento ADV, meu primo. A pandemia e a guerra na Ucrânia apontam para um processo de desglobalização? Se você não viu o vídeo que eu fiz sobre globalização, você precisa correr lá e assistir, porque é como se fosse o enunciado para essa pergunta. Esse vídeo vai aparecer aqui em cima no card para você depois dar uma olhadinha, ver o vídeo completo, que você vai ver como ele é importante para compreender essa pergunta. A desglobalização é um termo que não surgiu tem muito tempo. Esse termo, criado inclusive por alguns estudiosos, alguns cientistas sociais, que defendem diretamente que o enfraquecimento da globalização está associado aos processos de crise dos últimos anos. E o que seria essa desglobalização? Seria um retrocesso, ou seja, seria dar meia volta do ponto que nós estamos hoje e começar a caminhar em sentido contrário. Esse conceito ele ganhou muita força a partir de 2016. Em 2016 nós tivemos o Brexit. Lembra? O Brexit representou a saída do Reino Unido da União Europeia. Então isso sinalizou o seguinte, a globalização está acabando. A globalização agora ela vai parar de existir. Por quê? Olha aí o exemplo do Reino Unido que saiu aí do bloco econômico europeu. Vou te dar alguns sinais que estão apontando para uma possível desglobalização. Como eu já mencionei agora, a vitória do Brexit, ou seja, a saída do Reino Unido do contexto do bloco econômico europeu, a crise financeira de 2008 que atingiu praticamente a maior parte dos países pelo mundo, a dificuldade que muitos blocos econômicos estão tendo no estabelecimento de relações econômicas com outros blocos, o enfraquecimento do Mercosul, a pandemia e agora a questão da Rússia e Ucrânia. Mas vale a pena pontuar que a maioria dos estudiosos ou analistas internacionais políticos, eles não apontam a desglobalização. Eles não consideram que o processo de desglobalização está em curso. O que acontece é que o mundo está passando por uma sequência de crise. E essa sequência já faz muito tempo, mas não é algo que faça você dar meia volta e voltar ao caminho que você andou até hoje. Na verdade, o que está acontecendo é você desacelerar
a velocidade da globalização. Todos esses pontos que eu coloquei para você, ele dificulta o andamento do processo da globalização. Mas esse processo dificilmente vai ser destruído. Dificilmente vai parar de existir. Como vimos até agora, o mundo precisa dessas relações. O mundo precisa dessas trocas entre países. Você começa a bloquear com crise, você dificulta a caminhada, mas você não vai fazer dar meia volta. Então, tudo que nós estamos passando até hoje contribui para a dificuldade da globalização, do processo, do andamento da globalização, mas não que vai deixar de existir. E de coração, fico muito agradecido por você ter assistido até agora esse vídeo. Tá com dúvida? Quer saber de algo mais? Coloca aí no chat, vai lá no Instagram. Lembro, a pauta desse quadro, quem faz é você. Ô professor, não vai embora! Não tem problema, meu pequeno padawan. No próximo vídeo eu vou tirar todas as dúvidas que você ainda tenha. Então é isso. Um forte abraço e fui!